Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas Tadeu, eu sou um dos aprovados no último concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de investigador e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz para conseguir essa aprovação. Bom, eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública, tendo cursado apenas ensino superior em uma instituição privada. Eu nunca tive o hábito de estudar, nunca tive esse costume. Inclusive, eu cheguei até a repetir um ano no ensino médio por falta na escola. Meu próprio curso da faculdade, que demorava 4 anos, eu demorei bem mais para me formar, por não gostar de estudar, não saber estudar e sempre deixava para estudar um dia antes da prova. E sempre, obviamente, ia mal, pegava DP, enfim. Eu iniciei meus estudos em 2020, mais ou menos na época da pandemia, e um dos meus acertos logo ali no começo foi ter focado meus estudos em apenas um edital. Naquela ocasião, eu estudei para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, também para o cargo de investigador de polícia. Um grande erro que o pessoal costuma cometer quando começa a estudar para o concurso público é iniciar os seus estudos com o edital aberto. E pior ainda, pular de edital para edital sem ter uma base teórica sobre o que vai cair naquela prova, não fechando edital, não fazendo questões, e dificilmente a pessoa vai conseguir alcançar a aprovação dessa forma. O estudo, de fato, ele não tem segredo. Realmente é você sentar, estudar, se dedicar, passar raiva. Infelizmente a gente vai passar raiva porque a gente não vai ter facilidade em todas as matérias. Muito pelo contrário, a gente vai ter muita dificuldade nas matérias, mas é como tudo na vida. Com persistência a gente consegue lograr êxito, a gente consegue alcançar a aprovação. É aquela coisa, só não passa quem desiste. Muitos cursinhos aí, eles te ensinam a passar na prova com 3 meses de estudo, a fechar o edital com 90 dias, com 120 dias. Você até pode fazer isso, mas você não vai ter um estudo de qualidade. Você até pode passar. Não vou te falar que você não consegue passar, que nossa, é algo impossível passar com 90 dias de estudo. Não é, mas a pessoa que consegue isso é uma pessoa fora da média. Eu posso falar que, sei lá, é 1 em 1 milhão. Então, se você é como eu, que não gosta de estudar, nunca nem sabe o que é isso, não tem uma base, está iniciando seus estudos sem uma base em informática, sem uma base em raciocínio lógico, português é horrível e não sabe nada de direito, você vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter que se dedicar um pouquinho mais, assim como acredito 99% das pessoas que estão nessa caminhada. No início eu estudava quase que exclusivamente por videoaula, porque para mim foi mais fácil ver o professor ali explicando a matéria, falando, dando exemplos de assuntos que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu nunca tinha tido contato com direito penal, com processo penal, enfim, com a parte de direito como um todo, e português eu sabia praticamente nada. A única que eu tinha um pouco de facilidade pela minha formação na faculdade foi informática, que eu não precisei quebrar tanto a cabeça, mas o resto eu tive sim um grau de médio para moderado ali de dificuldade. Nesse cursinho que eu comprei, ele tinha a videoaula, o PDF, e no final do PDF de cada aula ele tinha algumas questões, 10, 20 questões, e a cada bloco que eu estudava, cada videoaula que eu assistia, no final eu fazia as questões. Com o tempo aí de estudo, 2, 3, 4 meses de estudo, aquelas questões elas começaram eu senti que aquelas questões não eram mais suficientes para mim. Aquelas questões não estavam sendo suficientes para o meu aprendizado. E então eu assinei uma plataforma de questões e comecei a estudar 50% do meu tempo teoria e 50% prática, que eu acho que foi um grande diferencial para eu conseguir a minha aprovação no concurso. Porque depois que eu peguei uma base naquela teoria, eu precisava pôr aquela teoria em prática. Eu precisava errar a questão para realmente aprender. Eu precisava ver por que eu errei, onde eu entendi errado, voltar no material, retroalimentar e assim aprender de fato sobre aquele assunto.
Então, a partir ali dos 3 meses para os 4 meses de estudo, a minha divisão de estudo era essa: metade do tempo teoria, metade do tempo questão. A teoria, nesse tempo de estudo, eu comecei a assistir a videoaula. Na verdade, eu dividi a tela do computador. Metade da tela era a videoaula e a outra metade da tela era o PDF. Então, eu ouvia o professor falar e ia acompanhando o que ele dizia pelo PDF. E nesse tempo eu ia anotando o que eu achava importante. Depois disso, eu ia para a plataforma de questões que eu havia assinado e fazia 1, 2, 3 horas de questão. Dava mais ou menos umas 100, 150 questões por dia. Num dia que eu estava com vontade de estudar, conseguia fazer até mais. Esse negócio de vontade de estudar é muito relativo, acredito, de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não tinha vontade de estudar, mas eu sabia que eu não tinha outra opção. Ou estudava, ou estudava. Então, eu acordava de manhã, tomava meu café, sentava para estudar. Ia até mais ou menos umas 11 horas da manhã, saía, dava uma pausa no estudo, ia, preparava meu almoço. Às vezes eu tirava uma meia hora, 1 hora de cochilo, voltava ali 2 da tarde, ia até umas 5, 6 horas estudando de novo. Dava mais ou menos umas 4, 5 horas líquidas por dia. Um dia bom, um dia que me dava vontade de estudar, e eram raros esses dias, eu estudava à noite também. Só que o estudo não rendia mais como na parte da manhã, como na parte da tarde, justamente pelo cansaço. E o cansaço psicológico é algo normal, você vai ter isso no seu percurso, você vai estar cansado, você vai se forçar a estudar, mas é bom lembrar que você precisa descansar, você precisa dormir, o seu corpo ele precisa de um momento de descanso, você precisa de um momento de lazer, você precisa de um momento para relaxar, desfocar do estudo, porque o pessoal costuma dizer, né, que é só estudar, é só sentar e estudar, mas a gente que estuda para o concurso, a gente sabe a bagagem que a gente traz, a gente sabe o peso que a gente carrega na costa para conseguir a aprovação. Então isso mexe com o nosso psicológico, a gente precisa se cuidar mentalmente e também fisicamente, uma coisa está ligada à outra. Então, se você está começando a estudar agora e não faz exercício físico, faça, isso vai te ajudar no seu estudo, vai te ajudar no seu desempenho. E se você está estudando para a carreira policial, é imprescindível que você treine já, comece a treinar, não deixa para treinar para o TAF depois da prova objetiva. Não faça isso. A chance de você ser reprovado é quase 100%. E isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu reprovei no TAF do Paraná e no TAF da PC de Minas. Enfim, depois de um certo tempo de estudo, ali mais ou menos com 1 ano, eu comecei a fazer simulado. Mas por que eu demorei todo esse tempo para iniciar o simulado? Porque eu comecei a estudar na época da pandemia. E durante a pandemia não houve nenhum concurso, estava tudo parado. Então eu tive mais tempo para me preparar, eu pude me preparar com mais calma, com mais qualidade. Então o meu estudo, eu acredito que tenha sido uma exceção do que costuma acontecer aí no decorrer dos anos, no dia a dia com os concurseiros. Eu sei que para a maioria das pessoas é algo mais rápido, menos tempo de estudo, diferente do que aconteceu comigo. Então, ali com mais ou menos 1 ano de estudo, eu comecei a fazer simulados e a partir desses simulados que eu fazia, eu podia medir o meu conhecimento. Por exemplo, em uma prova que valia 100, meu primeiro simulado, se eu não me engano, eu consegui 48 pontos. Foram 48 pontos. Eu lembro que o último que eu fiz, uma semana antes da minha prova, eu consegui acertar 92% da prova. Então eu fiquei muito feliz ali com o meu desempenho, com a minha evolução. E do dia que eu iniciei meus estudos para o concurso até o meu primeiro concurso de fato, foram 1 ano e 6 meses. Eu prestei o concurso da Polícia Civil do Pará, no qual eu não passei por 2 pontos. Foi uma reprovação bem dolorida. Na verdade, foi a minha primeira reprovação ali, o primeiro concurso que eu prestei.
Eu prestei acreditando que eu ia passar, eu estava tirando até umas notas legais aí nos simulados, mas infelizmente eu não consegui lograr êxito desse concurso. E 1 ou 2 semanas depois, eu consegui passar na guarda municipal da cidade que eu nasci. E inclusive eu passei em primeiro lugar. Eu fiz a prova muito tranquilo. Quando eu saí da prova, eu sabia que tinha sido aprovado, porque eu sabia, eu tinha consciência que eu tinha ido bem, mas eu não sabia que eu ia ficar em primeiro lugar. Quando saiu o resultado, eu vi que eu fiquei em primeiro lugar. Isso me alegrou, me impulsionou a estudar cada vez mais. Então, eu intensifiquei ainda mais os meus estudos e em seguida eu viajei para o Paraná para fazer a prova da Polícia Civil de lá. Nessa prova, foi uma prova bem difícil, uma prova que eu vinha me preparando há quase 2 anos para ela, consegui a aprovação. Eu lembro de ter ficado em 6º lugar na região que eu prestei. Fiquei muito feliz. Infelizmente, nem tudo são flores. Esse concurso eu acabei caindo na prova física, na corrida. Faltou aí 50 metros para eu conseguir bater os 2.400. E como se não fosse o suficiente, 1 mês depois eu caí no TAF da Polícia Civil de Minas também. Porém, em Minas não foi na corrida, mas sim no salto horizontal. Inclusive em Minas eu fui aprovado para os 2 cargos, para investigador e escrivão. Escrivão eu acabei não dando o prosseguimento, eu não fui fazer as outras etapas, eu já parei ali mesmo na fase escrita, não viajei para fazer a prova, porque é um cargo que eu não queria fazer. Eu não queria, na verdade, assumir o cargo de escrivão. O meu objetivo sempre foi investigador mesmo. E tendo reprovado em Minas, foi algo que me abalou bastante, porque foram 2 reprovações assim em prova físicas que mexeu bastante com o meu psicológico. Mas eu sabia que não tinha como parar de estudar, eu tinha que focar, tinha que continuar treinando, que ia dar certo. Continuei, não parei, não desisti. E nesse meio tempo, acabou saindo o concurso da Polícia Civil de São Paulo, o qual já me alegrou, já era meu objetivo. Então, eu voltei todos os meus estudos para esse edital, que era parecido com o de 2018, tinha algumas diferenças. Eu já tinha uma boa carga de estudo, sabia que eu tinha uma grande chance de ser aprovado. Nesse meio tempo que saiu o edital da Polícia Civil de São Paulo, eu prestei um concurso da Câmara Municipal de uma cidade do interior de São Paulo, no qual eu consegui a aprovação também. Eu passei muito bem colocado, fiquei em primeiro lugar, e é o cargo que eu exerço hoje, de guarda legislativo da Câmara Municipal dessa cidade. Embora eu tenha prestado outros concursos de outros órgãos, sem ser da Polícia Civil, esses outros concursos sempre tinham o mesmo núcleo de disciplinas, eles sempre foram voltados para a segurança pública. Eu não prestei nenhum concurso administrativo, nenhum concurso fiscal, pois são matérias que eu não estudava, que eu tinha certeza que se eu prestasse, eu não iria passar, pois eu não estava estudando, eu não estudei nada voltado para essa área. Meu foco sempre foi segurança pública. Eu sabia que se eu tivesse chance de passar em concurso, seria na segurança pública, pois era o meu foco de estudo, era para a área que eu estava me dedicando. Então, uma dica que eu te dou: não preste vários concursos de várias áreas diferentes. A chance de você passar é mínima. Por exemplo, você estuda para a Polícia Federal, mas presta um concurso do Banco do Brasil. A chance de você passar é mínima, cara. Você deve focar em apenas um segmento ou apenas um edital, aumentando assim a sua chance de ser aprovado. Então, depois de mais de 3 anos de estudo, eu finalmente estou aprovado para investigador da Polícia Civil aqui de São Paulo. O concurso ainda está em andamento, embora todas as fases já estejam praticamente finalizadas. A próxima etapa agora é a homologação no concurso e a nomeação pelo governador. Em seguida, a posse aí de todos os aprovados. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, da minha trajetória. Espero que alguma dica que eu tenha te dado seja de grande valia para você, que te ajude aí na sua conquista pelo distintivo, pelo seu cargo público. E é isso, galera. Vamos para cima.